Muito bem, estamos novamente aqui para mais um vídeo sobre o nosso querido livro Física da Santa Hildegarda. Se você não está acompanhando essa série sobre estudo desse livro, volta nos primeiros vídeos para fazer todo o sentido. E se você está me acompanhando, está lendo junto comigo, já está fazendo parte do plano I, continue aqui porque agora a gente vai absorver muito mais sobre o que a Santa traz para a gente. Porque agora nós vamos entrar no estudo das plantas, realmente. E essa é a primeira parte do livro, é a maior parte, inclusive. E aqui a gente vai se debruçar com um pouquinho mais de lentidão para que a gente consiga absorver tudo que ela está falando para a gente. Quem aí já está lendo já viu que essa é uma linguagem um pouquinho diferente do que nós estamos acostumadas normalmente. Então a gente precisa ir aos poucos, com muita calma, tentando entender o que a Santa quer falar para a gente, né? Eu já fiz alguns vídeos tentando desbravar um pouco isso e agora nós vamos dar sequência. E para que tudo isso fique mais fácil, para que tudo isso se torne mais tranquilo de absorver e aplicar no dia a dia, que é a nossa intenção aqui, eu preparei aqui para vocês, trouxe nesse momento uma tabela. Essa tabela vai estar disponibilizada aqui na descrição desse vídeo, o modelo e a primeira parte. Ela não vai estar toda preenchida a princípio, porque eu gostaria muito que você não só baixasse a tabela toda preenchida que eu fiz, mas que você preenchesse ela junto comigo para que isso vá fazendo sentido, né? Mas ainda não me decidi 100% de certeza, mas de qualquer forma vai estar aqui na descrição. Olha só, é uma tabela que inicialmente quem fez foi a Daniela Schuster, uma aluna muito, muito, muito querida, já aluna de todos os cursos. Ela está sempre comigo em todos os produtos que eu lanço, em tudo que eu faço, todos os projetos que eu lanço para vocês. Ela está sempre empenhada e sempre muito presente. E aí ela desenvolveu essa tabela, eu peguei o que ela fez e coloquei algumas coisas a mais, dei uma modificada um pouquinho e aí eu cheguei nessa tabela que vocês estão vendo agora aqui na imagem, que é sobre estudos e indicações da Santa Hildegarda de Bingen. E é claro que nesse momento a gente vai demorar um pouquinho mais aqui, né, para estudar com muito mais calma, muito mais critério sobre o que está escrito no livro, até porque a gente não precisa ter pressa para chegar até o final, né? A gente não precisa correr, a nossa intenção é aprender e não só dizer, li mais um livro aqui, né? Então a nossa intenção é realmente estudar sobre o que a Santa está falando para gente. E essa tabela vai ser excelente para isso, porque além de estudar, né, ler o que ela está falando, a gente vai planilhando e absorvendo melhor esse conteúdo. Mais tarde, se você quiser pesquisar sobre alguma coisa daqui, você só dá ali um Ctrl F, já vai aparecer tudo o que a Santa fala, né? Isso é muito importante. Quem tá lendo sabe que, assim, trechos pequenos, aqui espelta, trecho pequenininho. Só que nesse trecho pequenininho são muitas as informações e quando você só lê, não absorve muita coisa. Eu tive que ler várias vezes. Tem trecho aqui que eu tô lendo já 5, 6 vezes para, ok, entendi. E aí, quando eu jogo isso para a tabela, fica muito mais fácil. Então, aqui nós vamos encontrar, em primeiro lugar, o nome popular, né? Isso daqui é extremamente importante para a gente saber do que nós estamos falando. É trigo, é centeio, é aveia, é cevada. Na segunda coluna, nós temos esse nome de Darenberg, tá? Que é o nome que está aqui entre parênteses no livro. É o nome como se fosse antigo e trazido, né? É a forma científica da época da Santa Hildegarda, basicamente isso. E o nome científico atual. E aí, beleza, tá colocado aqui também. Isso no livro já é trazido para gente entre colchetes. Então, todas as informações do livro que estão aqui. Nada de novidade, eu não tive que pesquisar nada além, tá? Na próxima coluna, nós temos a temperatura. Isso aqui é muito legal, muito importante, porque a Santa está sempre falando para a gente: essa planta é fria, essa planta é de natureza quente. E isso vai fazer muita diferença depois para a gente pesquisar, né? O que é quente, o que é frio.
as principais características, então as informações que estão aqui, a gente vai colocando, as indicações da santa, as contraindicações também, receitas. As receitas eu fiquei muito com dúvida se eu colocava a receita completa, mas tem algumas receitas que são enormes. Não sei se vocês já repararam, elas são muito grandes. E aí ela mistura uma coisa com mistura outra, e 3 partes de uma com 2 partes de outra, e ficava, meu Deus do céu. E eu não vou escrever a receita, eu preferi assim, porque senão ia ficar muito grande, muita coisa. Então eu preferi só citar. Então aqui eu citei, né, por exemplo, mordida de cachorro na página 35 do Física, tá? E por que eu coloquei do Física? Porque essa é uma tabela que nós estamos iniciando agora, mas ela não é para parar nesse livro. A Santa Hildegarda tem vários livros escritos e livros sobre a santa também, e a minha intenção não é parar esse estudo com vocês já, tá? Eu posso até demorar um pouco para gravar esses vídeos por conta da minha rotina, enfim, mas a minha intenção proporcionar um estudo contínuo para vocês. Então, daqui a pouco a gente vai ler outro livro e vai ter outra receita. Então, nós vamos escrevendo aqui de onde que saiu essa receita. As combinações. Então, aqui, por exemplo, no centeio, ela fala de colocar azeite de oliva. Então, vamos descrever as combinações aqui também. E na última coluna, outros. Por quê? Porque às vezes vai aparecer uma planta que a medicina chinesa fala, ou que a medicina ayurvédica fala, ou que existe uma outra medicina, algo, enfim, fora da Santa Hildegarda que relaciona, que tem a ver. Então eu deixei uma tabela ali para a gente colocar informações adicionais, tá? Então vamos lá, me acompanhem aqui, que eu quero ir junto com vocês, alimentando, lendo, explicando, tá? Vai ser um pouco mais lento? Vai, mas eu acho que vai ser um momento bem interessante. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nesse momento de estudo, tá? Eu vou sempre colocar essa tabela no Google Docs, porque assim a gente consegue acessar essa tabela em outros locais também, né? Não somente no computador da gente. Então, por isso que eu gosto de usar ela aqui. Mas se você quiser colocá-la no Excel, não tem problema nenhum, tá? Então, bora lá, olha só. Primeira planta que ela traz pra gente é o trigo, certo? Triticum, ou nome científico Triticum vulgare, temperatura quente. Ela já começa falando assim: o trigo é quente e cheio de benefícios. Beleza, o trigo é quente. Principais características: proporciona ao homem carne e sangue que ele necessita. Tá ótimo aqui, ó. Principais características: proporciona carne e sangue. As indicações do trigo. Ela tá falando aqui de cérebro vazio, então eu acho interessante quando ela traz esses termos. Se alguém tem o cérebro vazio e devido a isso é atormentado pela loucura, como se estivesse em um frenesi, deve pegar grãos inteiros de trigo e cozinhá-los em água. Olha só que legal, né? Quando que a gente ia encontrar essa indicação? Nunca na vida, só através da santa. Então, é bem legal essas indicações que ela faz. Para dor nas costas ou dor na lombar e para mordida de cachorro também, né? Uma indicação que nós temos aqui. Inclusive, a receita aqui é para mordida de cachorro, beleza? Contraindicações, aqui ela fala o seguinte: os grãos inteiros, né? Aqui, ó. Quem cozinha o trigo deixando os grãos inteiros sem triturá-los em moinhos de vento e o come como qualquer outro alimento, não ganha nem carne nem sangue adequados, mas sim muitos humores negativos para poder fazer a digestão. Ou seja, o que a gente tem de entendimento aqui? Humores negativos. Eu entendo isso como, para conseguir digerir esse trigo, se produz muita bile, muito suco pancreático, muitas enzimas são ativadas, o nosso fígado talvez é sobrecarregado, tudo para conseguir digerir, certo? Então, isso pode ser pode ser um sinal de alimento pesado para a digestão. Então, eu preciso exigir muito do meu corpo para digerir. Por isso que esses humores
negativos eles são produzidos, né? E aí ela fala de sempre moer. Então, se é consumido inteiro, não é tão interessante, né? Então, eu entendo isso. Ela não traz combinações para o trigo aqui, então vamos dar sequência. O próximo que ela vai falar para a gente é do centeio. E aí, o centeio, aqui os nomes dele, né? Ela vai colocar: o centeio é quente, porém mais frio que o trigo. Essas comparações eu acho interessante, eu acho que vale a pena a gente falar. Mais frio que o trigo. Ele fortalece pessoas sãs, mas ao mesmo tempo reduz carne de pessoas gordas. Olha só, aos gordos reduzem sua carne, tornando-os vigorosos, ou seja, não engorda e traz mais energia, né? Traz mais vigor. Gosto bastante desse conceito, assim, fortalece pessoas sãs e aí traz esse vigor. E aí, assim, pessoas gordas. Pode ser uma questão de sobrepeso mesmo, né? De gordura, mas eu penso também numa questão de inchaço e letargia, sabe? Eu sempre imagino assim, para quem tá muito parado, para quem tá inchado, para quem tá, às vezes, não obeso, basta um sobrepeso, mas uma vida muito sedentária, por exemplo. Na minha cabeça eu já vejo isso, porque traz vigor. Opa, então traz mais energia, né? Bom, a contraindicação aqui é para quem tem estômago frio e sofre com fraqueza. E aí ela vai falar o seguinte: para os que possuem o estômago frio e sofrem frequentemente de fraqueza, dá-se o contrário, porque por sua debilidade não são capazes de digeri-lo e lhes provoca abundantes moléstias, pois o digerem com dificuldade. Olha o que nós estávamos falando antes, né? Então, para quem tem esse estômago frio. E aí, o que nós podemos entender com estômago frio? É um estômago que não produz muito ácido clorídrico, né? Esse fogo digestivo que a medicina ayurvédica fala, ele é inexistente, não existe fogo. E a gente vê muitas pessoas sofrendo com isso, né? Eu sou uma pessoa assim também. Se eu não espero para comer, por exemplo, de manhã, acordei e logo vou comer, o meu fogo digestivo ainda não está ativado, o meu metabolismo não está aquecido o suficiente. E aí, se eu como alguma coisa mais pesada, fica uma digestão mais lenta, fica aquela sensação de empachamento. E isso é interessante também, né? Porque aí estômago frio eu associo diretamente com baixa produção do ácido clorídrico. E hoje a gente sabe que muitas pessoas estão com essa baixa produção devido ao uso assim gigantesco dos prazóis, né? Um omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Então, assim, muita gente hoje indo para o lado dos inibidores da bomba de prótons, que diminuem a produção do ácido clorídrico do estômago, e isso faz com que a digestão, esse fogo digestivo, se enfraqueça. E aí a própria santa já está falando como isso prejudica a digestão, né? Bom, seguindo, aqui a gente tem também a questão de inchaço e coceira na cabeça. O inchaço no corpo, né? Aqui o inchaço não é na cabeça. Eu vou até escrever bonitinho aqui. Inchaço em alguma região do corpo, e ela fala para esquentar o centeio, colocar sobre o local, né? Ela explica como é que faz. E coceira na cabeça. Essa coceira na cabeça, aqui na página 36, tá escrito assim: quem tem sarna na cabeça? E essa sarna não necessariamente tá falando dos ácaros, tá falando da sarna mesmo que a gente conhece hoje, não necessariamente está falando de algo assim, né? Mas pode ser uma coceira, pode ser uma dermatite, pode ser uma crosta, pode ser uma caspa. Então, tudo que está envolvido com esse sentido de coceira, de alergia, de caspa, de crosta, enfim, ela trata como sarna, tá? E isso tá lá nas notinhas, aqui tem um adendo, né? Uma notinha mesmo aqui no livro. E aí eu fiz questão de colocar aqui. As combinações
por conta do óleo de oliva. Ela fala aqui no livro pra gente: ao fim de 3 dias, esfregue o local com azeite de oliva que é quente. Olha só que interessante, ela traz uma informação extra aqui para nós sobre o azeite de oliva. Eu vou até acrescentar aqui: o azeite de oliva é quente, certo? Beleza, então nós temos aqui informações sobre o trigo, informações sobre o centeio. Agora sobre a aveia, essa parte do meio. Vocês estão conseguindo acompanhar bem aí? Tá tranquilo de enxergar na tela? Vão me dando feedbacks nesse sentido, que é importante, tá? Eu quero sempre que vocês me ajudem a melhorar todo o nosso estudo aqui. Bom, sobre a aveia é quente, tem sabor penetrante e cheiro forte. É um alimento agradável e sadio para as pessoas saudáveis. Ok? Então é um alimento muito bom, muito saudável, é muito quente, sabor penetrante e cheiro forte. Isso eu confesso para vocês que eu ainda fico pensando o que ela quer dizer com esse sabor penetrante. E é engraçado porque o cheiro forte, a nossa aveia que nós conhecemos a forma dela hoje, ela não tem cheiro nenhum, né? Ela não tem nem sabor penetrante. Ela é neutra, muito neutra. Então eu fiquei curiosa nesse sentido da aveia. Se alguém souber aí alguma outra explicação para isso, comente aqui para mim que eu vou adorar saber. Bom, as indicações aqui. Ela promove uma mente jovial, uma inteligência nítida e clara, também uma aparência colorada. Isso eu achei muito, muito, muito interessante, olha só. Uma aparência colorada de saúde. Mas para os que estejam um pouco debilitados, mas não muito, é boa para comer, tanto no pão como na farinha, e não lhes causa dano nenhum. E aí ela vai discorrendo aqui, porém, para os que estejam muito enfermos e sejam de natureza fria. Retomando, então, uma nenenzinha se bateu e aí eu escutei uma choradeira correr lá. Tá tudo certo. Bom, voltando nas contraindicações, ela fala aqui pra gente: a aveia requer muito calor. E se a pessoa estiver muito enferma ou de natureza fria, comer pão ou farinha de aveia, os alimentos se coagulam imediatamente em seu ventre, provocando-lhe abundância de humores, sem fortalecê-la, porque se trata de alimentos frios. Então aqui a gente tem várias informações para conversar, né? Novamente aqui, ó, se a pessoa estiver muito enferma, já não vai produzir tão bem todo o sistema digestivo ali com os sucos e enzimas e ácidos e tudo que é liberado, né? Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa estiver enferma, a digestão fica mais lenta, não consegue digerir tão bem os alimentos. Consequentemente, os alimentos se coagulam imediatamente em seu ventre. Alimentos se coagulam, para mim, é tipo digestão parada, lenta. Os alimentos estão ali e não conseguem ser digeridos. E isso provoca ali uma abundância de humores. Novamente, voltamos nos humores, o que para mim ela está falando de um processo inflamatório, né? Abundância de humores é um processo inflamatório acontecendo, um inchaço, um estufamento, algo nesse sentido. E sem fortalecê-la, porque trata de alimentos frios. Olha só que interessante. Então, se a pessoa está doente, consumir alimentos frios não vai auxiliar ela, não vai fortalecer ela, não vai ajudar. Então, essa pessoa que está doente, ela precisa do quê? De calor, de alimentos amornantes, de alimentos quentes. E isso a gente vê muito quando a gente era criança, com as avós, enfim, que falavam, né, sempre de uma sopinha quente, de um brodo, né? Não sei quem aí conhece o brodo, mas uma sopinha, uma canja de galinha, um leite quente, é sempre nesse sentido dos alimentos quentes para recuperar o ânimo, né? E aqui a Santa Hildegarda também fala isso pra gente dessa forma. Então, se você tá doente, tá ali prostrado, mal, você não vai comer uma folha de alface, por exemplo, que é extremamente fria. Porque aí entra nessa questão aqui, mesma coisa da aveia, né? Então, ela até coloca aqui uma das contraindicações é se você tá com esse
não sei pronunciar esse nome, mas que significa como se fosse uma paralisia, tá? Então, essa questão aqui da paralisia, se você tá com tontura, se você tá prostrado, nesse sentido, tá? Muito enfermos de natureza fria, é isso. Então, aqui sobre a nossa veia, vamos ver? Pronto, isso aqui, né? Então, receitas ela também não traz, por enquanto, pra gente, mas eu sei que a Santa tem receitas com aveia e a gente vai alimentando essa tabela posteriormente. E nós temos também a cevada. Então, ainda na página 36, ela fala sobre a cevada, que é fria, olha só, mais fria e mais fraca que outros cereais. Não tem tantas virtudes. Olha só, tanto as pessoas sadias quanto as enfermas, porque não tem tantas virtudes como outros cereais. Então é um alimento um pouco mais fraco. Mas se você tem uma pessoa enferma, ela fala muito sobre esse banho. Então, esse banho para enfermos, para recuperar as forças. Ou então, aqui eu achei muito interessante, na página 37 já, se alguém tiver a pele do rosto dura e áspera, e aí, ou que resseca facilmente ao vento, cozinha a cevada na água. Eu fiquei muito pensando qual é a utilização da cevada na cosmética. E aí eu não procurei a fundo ainda, mas eu fiquei com essa interrogação para uma rosácea, talvez, né? Então aqui eu achei bem legal. Ó. Pele do rosto dura e áspera e que resseca. Deixa eu colocar aqui, que resseca facilmente ao vento. Isso daqui é uma baita informação, eu quero muito pesquisar se na cosmética existe algo para a gente pensar. E claro que, para recuperar as forças, então a gente tem uma receitinha aí, né? Que ela fala para cozinhar na água e assim diante, beleza? E nós temos aqui a espelta, a farinha de trigo espelta, né? É um trigo específico que aí ela coloca que esse trigo, ele é mais doce que os outros cereais, ele é um trigo muito especial para a Santa Hildegarda. Ele é quente também, é melhor cereal, rico, né? E cheio de força, dá carne e sangue adequados, promove um espírito jovial e põe alegria no temperamento. Eu achei isso tão bonito, tão poético, né? Põe alegria no temperamento, ou seja, as pessoas que comem espelta são felizes. Olha só que legal. Tem uma boa digestão, digere bem, é feliz. Ele serve como ele, né? Não, na verdade é ela, a espelta. É que é o trigo espelta, né? Então depende. Enfim, serve como um unguento para um enfermo. Então, ó, se alguém está tão enfermo a ponto de ter dificuldade de se alimentar, pegue grãos inteiros de espelta e cozinhe em água. Adicione gema de ovo para que tenha um melhor gosto e se coma com mais facilidade. Dê ao enfermo para que a coma, e ele ficará curado por dentro como um bom e são unguento. Então aqui eu coloquei a gema, né, como uma das misturas e combinações que ela faz, porque é muito interessante para isso, né? Até eu vou colocar aqui para enfermos com dificuldade de se alimentar. Na página 37 do Física. Pronto. Aí, na hora que a gente quiser algum alimento nesse sentido fortalecedor, a gente vai achar. E aí, mais para baixo, a gente vai ter todas as outras plantas que ela traz aqui para gente. Eu não terminei de planilhar ainda. Eu vou fazer isso e vou liberar aqui nesse vídeo, vai estar na descrição para vocês, tá? Essa parte aqui do nome científico, já vou deixar nessa tabelinha, e aí a gente vai preenchendo aos poucos. Para que esse vídeo, esse estudo não fique muito grande e canse vocês,
eu vou finalizar agora esse vídeo, e aí os próximos eu vou fazendo dessa forma também. A gente vai lendo, preenchendo, vou lendo junto aqui com vocês, preenchendo algumas coisas antes para facilitar, né? Não ficar um vídeo muito longo, muito demorado, e assim a gente vai absorvendo muito mais conteúdo. Me contem se vocês gostaram, se era isso que vocês estavam esperando, e também todas as sugestões que tiverem eu agradeço, tá bom, gente? Então, um beijo e até o próximo vídeo.